em busca da Tua Palavra. Aqui chegamos trazendo as nossas dúvidas que precisam ser esclarecidas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então, ó Deus, mais uma vez nesta noite, fala de maneira poderosa a cada adorador que aqui se encontra, a cada filho Teu. Embora estejamos aqui em um grupo de estudos, uma noite de estudos da Tua Palavra, especificamente o livro de Daniel, somos pessoas individuais, com os nossos problemas pessoais. Então, ó Deus, por favor, separa uma bênção personalizada para cada filho Teu nessa noite, de acordo com as nossas necessidades. É o que Te agradecemos e Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Quero destacar a presença de alguns irmãos que estão conosco, né? Vinei, a Renata. É a primeira vez, primeira noite, né? É um prazer tê-los conosco. A Zélia já tem estado conosco já no decorrer do evento. Tem porventura alguém que está pela primeira vez nesta noite? Eu creio que não, né? Todos já fazem parte de um grupo seleto, né? Não é isso, Helena? Estão conosco já desde a abertura, né? O Deus Tete tem vindo também a cada domingo. Disse ontem: olha, eu venho amanhã, né? Eu falei com o Rafael ontem: traz a sua avó. Não, eu vou sim, eu quero estar amanhã, né? Que bom que nós estamos dispostos a deixar que a Bíblia mais uma vez fale aos nossos corações. Queridos, nós estamos iniciando um novo ciclo nesta conferência, por alguns aspectos, né? O primeiro é que nós encerramos, Dinei, o aspecto histórico do livro de Daniel, viu, Heloísa? Daniel é um livro de 12 capítulos, e nós temos aprendido que os primeiros 6 capítulos de Daniel, Robert, eles estão fundamentados em um contexto histórico. Embora neste período, no capítulo 2, por exemplo, o sonho do rei trazia uma profecia que nós entendemos que é um ponto de partida, viu, Rafa? É um trampolim para nós entendermos as demais. Então, é como se fosse uma iniciação profética ao capítulo 2, despertando a curiosidade, né, daqueles que deveriam estudar e que seguiriam a recomendação de Jesus, porque nós aprendemos também que o estudo do livro de Daniel não é uma escolha aleatória, uma vez que a Bíblia protestante, ela tem quantos livros? Me ajudem? 66 livros. Então, mas não foi uma escolha aleatória, né? Nós não jogamos para cima a Bíblia e escolhemos um livro com os olhos fechados, né, Alexandre? É uma recomendação de quem? Do Senhor Jesus, lá em São Mateus 24:15. Jesus estava dando as suas últimas orientações naquela última semana em Jerusalém, e Jesus então fala sobre a sua vinda, Jesus fala sobre sinais, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, e Jesus também cita fatos que deveriam ocorrer ainda num futuro instante, que alcançam os nossos dias, no que diz respeito ao fim do mundo e a sua volta. Ok, amigos? Então, no verso 15, Jesus está dizendo: leia Daniel, pesquise Daniel, investigue o livro de Daniel,
participe de estudos a respeito de Daniel. Não é? Desculpe, eu estou aqui dando uma ênfase, né? Estou aqui vendendo meu peixe, né, gente? Não é assim? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Angelito? Sim ou não? Leia Daniel, estude Daniel, entenda Daniel. Jesus está dizendo para nós que esse livro dá mais alta o quê? Relevância, porque tem a ver comigo e tem a ver contigo. Nós temos aprendido, ok? Nós temos aprendido que quando nós estudamos profecia, nós consideramos 3 conceitos de lei. Aliás, os estudiosos consideram 3, nós consideramos um dentre os 3. Nós sabemos que existe um conceito preterista, vamos memorizar isso, né? O conceito preterista acredita e ensina que todas as profecias bíblicas, o que, Raí? Já aconteceram num passado o quê? Distante, remoto. O conceito futurista ensina, Ana Lúcia, que as profecias ainda se encontram onde? Num futuro distante. Mas nós ficamos com o terceiro, que é o conceito moderado, é o conceito historicista, acreditando que as profecias, muitas delas já aconteceram, outras estão, que me ajudem? Acontecendo, e outras ainda o que? Acontecerão. Muito bem, queridos, é isso. Então essa é a importância, não é apenas curiosidade teológica e nem bíblica, de saber o que aconteceu há 2.600 anos, há 26 séculos. Não, é porque tem a ver com a minha vida, queridos, tem a ver com a sua vida, de onde nós nos encontramos, do que nos espera, o que está nos aguardando, não é? Em mínimos detalhes. E o segundo aspecto é que eu fiquei sabendo ontem, pelo nosso amigo cinegrafista, né, que está nos acompanhando, que nós estamos no YouTube, bem, queridos? Ok? Então, está sendo utilizada, né, Raíf, essa ferramenta, ok, tecnológica, e aumenta a nossa responsabilidade. Vamos orar por essas pessoas, viu, Raquel? Que serão alcançadas, estão sendo alcançadas além do perímetro da igreja, queridos. Ok? Então, existem muitas pessoas que nós não imaginamos, gente que está no trabalho, que está no plantão, gente que está em casa, pessoas que certamente, Luiz, serão direcionadas pelo Espírito Santo a esses temas, a esses estudos. Então, a partir de hoje, vamos assumir o compromisso, viu, Fabiana, de orar por essas pessoas que serão alcançadas através da internet. Ok? Que Deus nos abençoe. Muito bem, queridos, Daniel capítulo 7, nós vamos prosseguir e avançar nesta noite. Porque 50 anos se passaram, e diz aqui no verso 1 da minha tradução, que era o primeiro ano do rei Belsazar. Ok? Nós sabemos que no capítulo 5, finaliza-se a história, é a última noite de Babilônia, onde Belsazar é o quê? Vocês se lembram? Ele é morto, e a coalizão medo-persa assume, então, no cenário político, militar do mundo, daquela região, assume o controle, assume o protagonismo, digamos assim. Mas como no capítulo 7 nós entramos nesse contexto escatológico, mais profético, então aqui nós vamos retroagir novamente aos dias de Belsazar. Ok? Então 50 anos se passaram, e eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui importante. Quando às vezes nós falamos de profetas, imagina-se que o profeta, ele amanhece profetizando
vai almoçar profetizando, de tarde, depois do cochilo, ele também está profetizando, e tudo que ele faz tem a ver com profecia, Beto. Mas não é, queridos. O profeta é um ser humano, é uma pessoa, como eu e você. Só que ele foi chamado para uma missão. Então, nos originais, nós encontramos uma pequena palavra de 4 letras chamada Nabi ou Profeté, lá no Novo Testamento, que significa porta-voz, aquele que fala em nome de alguém. Então, o profeta é uma espécie de carteiro, ok? Deus é o emissário da mensagem, Deus é o remetente da mensagem, nós somos os destinatários, e o profeta é quem? É um mensageiro. Ele não pode violar a mensagem, ele não pode alterar a mensagem, ele não pode nem aumentar, Ana Lúcia, e nem o quê? E nem diminuir o conteúdo, o teor da mensagem. Mas pode ser que ele receba uma visão hoje, Jorge, e receba outra daqui a 20 anos, mas não deixou de ser o quê, Robert? Profeta. Vocês estão entendendo? Aqui 50 anos se passaram desde a interpretação do sonho do rei, porque quem sonhou foi quem? Me ajudem? Foi o rei, ok? Ele apenas interpretou o sonho, identificou e interpretou o sonho. Agora aqui acontece algo interessante, Então diz que ele tem um sonho e visões, e logo escreveu e relatou a suma das coisas. E então falou Daniel e disse: bom, eu estava olhando numa visão da noite, e eis que os 4 ventos, nós temos aprendido que ventos falam de contendas, não é isso? Tornados trazem destruição, não é isso? Furacões trazem destruição, deixam pessoas desabrigadas, deixam pessoas desalojadas, causam vítimas fatais, ok? Então, ventos simbolizam conflitos. E nesta visão ele vê 4 ventos que combatiam no céu no mar grande. Nós vamos descobrir também depois, a Bíblia ela auto se interpreta, a Bíblia ela auto se revela, ok, amigos? Eu quero repetir algo aqui que disse na primeira noite. Tudo que temos aprendido aqui absolutamente nunca foi de particular interpretação desta igreja. Esta igreja nunca teve a presunção de tentar interpretar os escritos sagrados, porque nós temos aprendido que a Bíblia ela auto se revela. Nós vamos aprender aqui em Daniel hoje mesmo, tem textos aqui que são esclarecidos pela própria Bíblia. Ela auto se interpreta, ela auto se revela, uma outra questão é que a maneira como nós entendemos hoje no século XXI, nessa noite de primavera de 2019, é a mesma maneira que eruditos do passado também entendiam. Por exemplo, Tertuliano e Hipólito, eruditos que viveram no 3º século, também identificavam e entendiam da mesma maneira, porque também buscavam o quê? Buscavam as escrituras e não especulação. Profecia nunca foi feita para ser adivinhada. Se você entendeu profecia até esta noite, adivinhando profecia, especulando profecia, você precisa repensar a sua maneira de entender profecia. A profecia nunca foi dada para ser adivinhada, para ser especulada. O que é? O que você acha, Rafael? Eu acho que é o evento Y, o evento X. Não. Elas são exatas, elas são definitivas, não tem margem de dúvida. Deus usa métodos, Deus usa a tecnologia, Leandro, de quê? Audiovisual, ampliação. Está dando o que a Daniel? O que Daniel viu? O que Daniel teve? Um sonho e o que? Visões. Audiovisual. Não é isso que nós vamos ter nessa noite? Não é isso que nós estamos tendo? Sim ou não? Os banners
e a projeção vão nos trazer imagens, ok? E nós estamos aqui falando, eu estou falando, vocês também estão interagindo. Então, audiovisual, e Deus já usava essa tecnologia, essa metodologia de comunicação já naquela época. Deus é dinâmico, né? Para não copiar aquele amigo que dizia que Deus é demais, né? Não posso ter que pagar direitos autorais. Então, em vez de Deus dizer que Deus é demais, eu digo que Deus é dinâmico. Ok, amigos? É um Deus à frente do seu tempo, né? Amém. E essas interpretações, então, elas também não têm o propósito de atacar pessoas. Viu, amigos? Essas interpretações, elas não se direcionam a pessoas individualmente, elas se direcionam a instituições. É diferente. É diferente. Um adventista me dá um cheque sem fundo, é desonesto, é mau caráter, me faz um grande mal. Aí eu digo assim: a igreja adventista só tem gente cafajeste. O que vocês acham disso? Está correto esse raciocínio? Só tem gente que dá cheque sem fundo, só tem gente desonesta, hein, Simone? É justo esse raciocínio, irmãos? Não. Um católico me deu um calote, foi fazer um serviço na minha casa e fez um serviço lá todo cheio de gatilho. Todo católico não vale nada, não presta. Está certo esse raciocínio? Esse raciocínio está correto? Não. Eu conheço um testemunha de Jeová arrogante, orgulhoso, pretensioso, que se acha acima do bem e do mal. Todo testemunha de Jeová é arrogante, presunçoso, pretensioso. Está correto esse raciocínio? Não. Eu conheço um pastor mau caráter, negligente, oportunista. Todos os pastores são negligentes, mau caráter e oportunistas. Todo motorista de táxi gosta de dar golpe. Tem algum motorista de táxi aqui de lei? É motorista de táxi? Ah, sim, irmão expedido. Não. Temos uma figura aqui extremamente generosa, queridos. Eu sei que é perigoso a gente fazer elogio em público, né? Não vai ficar aí todo inflado, não, hein? Mas é uma pessoa extremamente generosa. Então, todo motorista de táxi, nós sabemos que é uma realidade. Você chega na rodoviária do Rio, eu já trabalhei ali numa ocasião, e nós sabemos ali que o indivíduo, para levar você na Praça da Bandeira, ele vai levar 5 horas de viagem, né? Você chegou lá do interior de Minas, onde fica a Praça da Bandeira? Mais 5 horas de viagem. Vai lá em Japeri com você, volta, não é isso? É mais ou menos por aí. Fala, meu filho. O irmão Milton trabalha lá. Bom, irmãos, isso não é uma insinuação, né, Edmir? Não é uma insinuação. Mas é uma pessoa generosa. Vocês estão entendendo, queridos? Então, quando nós falarmos aqui de poderes, de sistemas político-religiosos, nós estamos falando de instituições e não de Beto, e não de pessoas. Tá ok? Então, ao longo da Idade Média, Joaquim Del Fiore também defendia os mesmos princípios, Eberhard II, os mesmos princípios. Aí veio a Reforma, Martinho Lutero, Wesley, me ajudem, Wycliffe, Jerônimo, Calvino, e aí então chega ao século XIX, Urias Smith, que é o grande nome da interpretação profética, né, do movimento milerita, que forma a igreja adventista. Ele também segue os mesmos parâmetros da interpretação. Então aqui ninguém é o gênio da lâmpada, né, Raí? Não, os adventistas, porque eu sei que uma vez que foi exposto na internet, nós vamos ouvir isso, e isso é muito comum, viu, gente? Não vai desmaiar, não vai ficar desesperado, não vai ficar magoado. Tem gente que fica magoado por muito pouco, né? Você vai escutar isso. Não, esse povo inventou isso. O povo adventista, eles entendem, eles que interpretam. Não somos nós, não. Ok? Isso vem desde o quarto século, e tem aí um time de pessoas aí que não tem nada a ver com os adventistas. Muito bem.
Então, nessa visão, então Daniel está olhando e ele vê 4 grandes animais que surgem, ok? Neste cenário, no mar. O mar significa amigos, multidões, povos, nações. Está bem visível? Ok, está bem visível. Então, vamos prosseguir. Bom, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que foram arrancadas as suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Vamos ler todos os 4, depois nós vamos separadamente tentar entender. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a quê? A um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disto continuei olhando, e eis aqui o outro que semelhante a um leopardo, mas esse leopardo ele é estranho, não é? É um leopardo híbrido, porque ele tem o que? 4 asas. Muito bem. E tinha também este animal 4 o que? Cabeças. Foi-lhe dado domínio, verso 7, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que surge o quê? Um 4º animal que não se podia descrever, terrível, espantoso, forte, ao qual tinha dentes grandes que ferro. Memorizem isso. Vocês que estiveram aqui nos dias da estátua, né? Lembram-se da estátua, do sonho dos metais, ouro, prata, bronze e ferro. O 4º animal também tem características onde encontramos o que? O ferro que esmaga, que esmiuça, que destrói. Um animal terrível, espantoso, muito forte, não é? Pisava aos pés, tudo aquilo que sobejava era diferente de todos os outros. Este animal, esta besta, esta criatura medonha, pode deixar. Eu não sei se era mais ou menos isso aí que ele sonhou, né? Essa visão. Mas ele tem 10 chifres. Vocês se lembram que a estátua, os pés da estátua também, os 2 pés tinham o quê? 10 dedos. Então, a parte final da estátua tinha 10 dedos, e o 4º animal também tem o quê? Tem 10 chifres. Muito bem. Agora tem algo que chama a atenção, porque diz aqui no verso 15 ao seguinte: quanto a mim, Daniel, a minha mente, o meu espírito foi o quê? Abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei a um dos que estavam perto, era um dos anjos que faziam parte da visão, estavam perto, um varão que estava perto, e Daniel então pede a verdade acerca de tudo isto. Ele disse: fez-me saber a interpretação de que, amigos? O anjo. Quem está interpretando? Um varão, um anjo que está na visão. No verso 17, começa então a interpretação do texto. O que está dizendo aí no verso 17? Estes grandes animais são 4 o quê? Reis, ou reinos, que se levantarão o quê, amigos? Da terra. Vamos parar um pouquinho para a leitura. Vocês estão entendendo como a Bíblia o quê? Auto se revela. A Bíblia o que, Dinei? Ela auto se revela, auto se interpreta. Não somos nós não inventamos isso, está escrito, queridos. Então aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus,
aqueles que estão familiarizados, aqueles que têm prazer, aqueles que investigam, aqueles que examinam, como disse Jesus, porque Jesus não disse assim: olha, leiam a Bíblia. Foi isso que Jesus disse, 5,39, é isso mesmo? É isso mesmo, é 5,39, São João. O que é que Jesus disse? Examinai. Examine, passe tempo, investigue, veja outros livros, veja a internet, isso no século 21, se Jesus vivesse no século 21. Vá a bibliotecas, investigue, porque encontreis ter nela o que? A vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus, queridos. Então, se você está familiarizado com a palavra de Deus, você não vai ficar espantado com isso. Tem gente que fica: nossa, mas está escrito aqui mesmo. Não foram eles que inventaram. Então não discuta religião com ninguém, querido. Não discuta teologia com ninguém. Não faça disputa de igreja nas redes sociais para ver quem é mais inteligente. Abra a palavra de Deus, convide aquele que tem dúvida e deixe que a Bíblia, o que, Helena, fale por si só. Então, vamos entender esses reinos, porque Deus fala dos mesmos reinos utilizando metais, falando, quem sabe, da sua glória, falando da sua importância na história, ok? E agora fala da mesma coisa mostrando os animais, mostrando, quem sabe, um outro aspecto, uma outra faceta da profecia. Ok? Nós podemos falar do Brasil, por exemplo, Raif, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Ontem estava dando um passeio no final da tarde, já era as primeiras horas de uma nova semana, finalizando o sábado. E eu estava conversando com meu filho caçula, o Samuel, estávamos juntos, e eu estava dizendo para ele: Angelino, essa cidade pode ser violenta, pode ser uma cidade perigosa, uma cidade onde existem distorções sociais, enfim, mas que cidade bonita é o Rio de Janeiro, não é? Quantos acham isso? Quantos acham, queridos? Você acha São Paulo mais bonito? Eu respeito, mas eu discordo de você. Só tem prédio e o Rio Tietê, né? Mas gosto se discute, não é verdade? Eu respeito você, hein? Por isso é chamada de cidade maravilhosa, mas tem outros aspectos dele. É uma cidade, né, que é conhecida por outras características. Então, se Deus falasse, irmã Deusdete, do Rio de Janeiro, na sua palavra, ele ia mostrar o quê? Facetas e aspectos diferentes da mesma cidade, da mesma coisa, não é? Como ele diz lá no Apocalipse: 7 igrejas, 7 selos e 7 o quê? Trombetas. Ele está falando da mesma coisa, mostrando o quê? Ângulos distintos, diferentes. Então ele mostra a igreja por dentro, ele mostra a igreja por fora, e ele mostra o mundo onde a igreja estava. Ok? E aí então você não tem dúvida, não. Então é esse tempo. Deus está falando de fato deste tempo. Então, no primeiro plano, nós encontramos um leão com asas. Pois é. Na antiga Caldeia, Jeremias 50:17, se você quiser abrir e participar rapidamente, alguém pode interagir conosco, nos ajude aí falando bem alto para que todos ouçam. Jeremias capítulo 50, 17. Vamos tentar descobrir quem é o leão com asas, não é? Amém. Olha aí, queridos. Precisa adivinhando-nos, hein, Luiz? Precisa ficar adivinhando: o leão deve ser Hitler, né? Eu já escutei cada coisa. Deve ser o Bolsonaro, eu já escutei tudo. Escutei muita coisa, né?
Então, na antiga Caldeia, os reinos da antiga Caldeia, os grandes dois impérios, a Babilônia e a Assíria, eles reverenciavam o leão. A caça ao leão conferia ao rei caçador, que caçava o leão com seu staff, com seus caçadores, conferia honra, dignidade. Se um dia você conhecer a Europa e for lá no Museu de Londres, você vai conhecer painéis que são chamados de estelas. As estelas são painéis do tamanho desta parede, pedra maciça, em alto e baixo relevo, onde os assírios contavam a história, ornamentavam o palácio dos reis. Então você encontra a caça aos leões, a perseguição aos leões, os reis da Síria. Então este símbolo se identifica muito para as pessoas que estavam vivendo, as pessoas que eram contemporâneas de Daniel. Vocês estão entendendo? Deus não vai dar uma visão, não vai falar de algo, querido, que você não vai entender, Zé. Não tem cabimento. Aí entra até a questão das línguas que são faladas, que ninguém entende, Angelino. Se tiver um leão faminto, fugiu do circo, não come há 20 dias, Alexandre, está aqui na esquina, e Deus envia um anjo para chamar a sua atenção, para falar contigo. Aí o anjo vem e fala em mandarim, que é a língua dos chineses. Vai resolver o teu problema? Vai resolver? Você entende mandarim? Tem alguém aqui que entende mandarim? Tem alguém que fala japonês? Não, queridos, vai ser comido. Quem falou? Vai ser comido pelo leão. Hein, Juliette? Um anjo vai falar com você. Você conhece francês? Fluentemente, alemão? Não. Vai adiantar? Tem que falar o que, Helena? Para me entender. Na minha língua. Por que a nossa Bíblia é traduzida na língua portuguesa, Renato? Porque nós falamos o que, Raquel? O português. Muito mal nós falamos. Tentamos, né, Fabiano? Tentamos mesmo. Mas isso aí não valeu, né? A gente usa aquele valeu, mas a gente tenta a nossa língua, a língua portuguesa. Então, amigos, as profecias, elas acontecem, Rafael, num contexto e num ambiente onde o povo de Deus está, Helena, porque somente o povo de Deus vai o quê? Vai entender o contexto social, o contexto político. Então, quando Daniel olhou a princípio, ficou assustado, mas ele começou a entender que tinha alguma coisa a ver o que, Raíssa? Com o que, amigos? Com a Babilônia, com a cabeça da estátua. Vocês estão fazendo uma comparação, queridos? Estão fazendo uma comparação? Alguém me ajude com aquela placa ali? Temos aí alguém para mim não ter que se deslocar aqui. Então, o leão é um outro aspecto que, da Babilônia, a cabeça de ouro, esplendor da Babilônia, nos seus dias de magnificência, a sua arquitetura, a sua engenharia. Pode ser, querido, aqui do lado. Obrigado, Geraldo. Obrigado, querido. Ok? Mas aqui, num outro aspecto, ela tem asas, porque Nabucodonosor, num curto período de tempo, conquista o território. Então é uma conquista que, imaginem vocês um leão com asa. O leão está no topo, Leandro? Está no topo da cadeia alimentar, muito bem. Quem é o maior predador da África? Quem é, amigos? É o leão, está no topo da cadeia, Rafael. Depois são os demais. Ok? Então, me ajuda, vão me ajudando, por favor. Então, imagine um leão com asas. Nossa, não é isso? A gente até tem um ditado, né? Que a gente diz que Deus não deu asa, já deu um dia e deu errado, né? Muito bem. Então, queridos, um leão com asas, a Babilônia. Logo a seguir surge o urso, que nós aprendemos em estudos anteriores, a Medo-Persa. Mas por que urso? A gente hoje estamos vivendo num mundo moderno e a gente não escuta mais os conselhos do passado, né? Aqueles conselhos dos avós, que os nossos pais nos davam. Vocês se lembram daquele conselho assim: cuidado com os amigos, com um amigo que gera urso? Quantos já ouviram isso?
Cuidado com o amigo urso, né, mãe? Amigo urso. Porque o urso ele fica em pé e ele fica com quase 3 metros de altura e 1 tonelada. Então você que gosta de estar abraçando aí todo mundo, nem pode abraçar, né? Seu cuidado, porque o abraço do urso vai esmagar você. Vai quebrar e vai esmagar os seus ossos. Porque ele tem aproximadamente 1 tonelada e pode alcançar 3 metros, ou até mais um pouco, dependendo da região ou tipo de urso. Nós sabemos que Ciro, quando entrou na Babilônia, ele usou o quê? A astúcia. Havia uma festa, as muralhas eram inexpugnáveis de lei. E Ciro, então, usa um período, um momento do ano, um período, um ciclo do ano, onde as águas do rio Eufrates, que eram águas que serviam era uma barreira natural que protegiam a Babilônia. Essas águas estavam naturalmente mais baixas e ainda assim desviaram o curso do rio. E enquanto a Babilônia se encontrava numa grande festa naquela noite, a última noite de Babilônia, as tropas dos medos e persas, desculpem o relato histórico, mas se faz necessário, né? É aquilo que nós falamos. Quer entender profecia, você precisa se esforçar um pouquinho para entender história, senão você vai ter dificuldade de entender profecia. Muito bem, então o urso, por causa da astúcia do urso, mas aí imediatamente surge um outro animal também híbrido, um animal mitológico, um leopardo, 4 cabeças. O que é que comanda o corpo, amigos? O que é que comanda o corpo? Cabeças. O Império Greco-Romano é também algo muito rápido, porque o leopardo, ele tem quantas asas? Quantas asas? Quantas asas? 4. Então seria um império que muito mais veloz e passaria muito mais rápido que os demais. Então Alexandre morre com 32 anos de idade, já era o senhor do mundo. Ele chega até as fronteiras da Índia. O Império Grego-Macedônico, porque Filipe era da Macedônia, Alexandre era macedônico, e eles então conquistam a Grécia, unem as cidades-estados, formam um império e aumentam a extensão desse império, chegando até o norte da Índia. Mas por que leopardo? Por que leopardo, Luiz? Vocês estão vendo aqui a camuflagem do leopardo? Nós aprendemos que o leão está no topo. O leopardo pode concorrer com o leão? Não, eu estava até vendo um documentário. O leopardo procura esconder muito bem os seus filhotes. Por quê? Sabe por quê? Porque o leão sabe que existe o quê? Um competidor. Todos os outros felinos são tratados pelo leão como um rival, competidor. Quanto menos competição, mais o que, amigos? Comida. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso, amigo. Vamos estudar, gente. Vamos desligar mais a televisão. Vamos abrir a nossa mente para as coisas de Deus. Que Deus fantástico. E o leopardo, então, ele precisa usar alguma coisa, coitadinho, senão ele vai morrer, irmã Neves. De quê? De fome. Ele usa o quê? O que foi que a natureza deu ao leopardo? Me ajudem? Uma camuflagem natural que o esconde, que o protege. E quando a vítima percebe, a vítima já não tem muita opção. O que Deus está tentando nos falar a respeito do Império Grego? Eu quero chamar a atenção aqui numa situação que chega até os nossos dias. Os pensadores da Grécia clássica, aliás, a nossa cultura, a nossa maneira de pensar, ela tem origem na Grécia. A Grécia antiga, a Grécia clássica é o berço do pensamento ocidental. Por isso que nós ocidentais não explicamos nada com a superstição, nós explicamos com o quê? Me ajudem, com a ciência. Muito bem, quem falou razão aqui? Toma uma bala aqui, meu filho. Essa não é bala perdida,
Renato, dá uma olhadinha também. Você já está aí querendo bater cabeça com o Renato. Tá, depois eu dou o Renato. Não, mas o Dinei está vindo hoje, eu queria voltar de novo. O que você falou, Zé? Isso, racionalismo, ciência, física, química. Bom, o que está na grade? Quem está estudando aí? Tem alguém estudando? Mas já estudaram. Fugiu da escola, mas estudou. O que nós estudamos? O que está na grade? O ensino fundamental, o ensino médio, vamos lá. Química, física, matemática. É assim que explicamos o mundo, porque isso vem da Grécia clássica. Só que tinha uma coisa: eles, quando tentavam explicar o que acontece com o homem, eles seguiam aquilo que nós chamamos de espiritualismo. Então, por exemplo, Platão dizia que quando o homem morre, sai algo chamado alma, que o corpo era mau, mas a alma era boa e continuaria a viver fora de um corpo. Pitágoras ensinou sobre a transmigração da alma. Eu sei que existem pessoas maravilhosas no espiritismo. Eu sei que existem pessoas boas de coração. Minha mãe viveu anos no espiritismo. E não é por ser minha mãe, sempre foi uma pessoa generosa. Sempre foi uma pessoa que até se comprometeu por ajudar, por botar pessoas dentro de casa, até sem saber o que estava acontecendo, mas queria ajudar, queria alimentar, queria socorrer. Tem pessoas maravilhosas em todos os lugares. Nós não estamos aqui atacando o espiritismo, estamos atacando as pessoas que acreditam desta maneira. Mas a Bíblia não ensina desta forma, querido. E nós não podemos seguir a tradição, nós não podemos seguir o que os homens pensam. Como filhos de Deus, nós precisamos caminhar com segurança, Deus, com confiança. E somente a palavra de Deus nos dá essa confiança. Somente a palavra de Deus nos coloca um caminho pavimentado, um caminho seguro, lâmpada para os meus pés. Salmo 119, verso 115. E luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então Pitágoras acreditava na transmigração da alma. Imaginem vocês, na evolução do espírito. Eu podia ser um cachorro depois da minha morte. Talvez alguém já até desejou isso, né? Ou até já disse isso, né? Aquele cachorro, né? Pois não, mano. Também, mas Pitágoras acreditava que se você precisasse evoluir, você poderia voltar numa outra vida sendo um animal. Certa feita, andando pelas ruas de Atenas, ele viu alguém chutando um cachorro e ele disse: olha, cuidado, porque você pode estar chutando um parente seu. Pitágoras acreditava na transmigração da alma, que a alma precisava evoluir. Então, queridos, o perigo do leopardo e da filosofia espírita é justamente isso, que você não tem compromisso com a lei de Deus, você não tem compromisso com o Evangelho, porque você vai continuar vivendo de um jeito ou de outro, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós temos uma vida para decidir onde estaremos na eternidade, porque todos nós, de um jeito ou de outro, estaremos na eternidade, ou na eternidade da vida, ou na eternidade da morte. Então, qual é o período em que eu tenho que decidir isso? Me ajudem. Qual o período? Hoje, agora. Mas o Espiritismo não. Tem uma mensagem embutida no Espiritismo, em que você faz o que bem entende, que você faz o que quer, não existe arrependimento, não existe pecado, e você continua vivendo, porque você vai continuar o que, Ednei? Evoluindo através das eras. Vocês estão entendendo o simbolismo do leopardo? Por que 4 cabeças? Alexandre morre, 4 generais dividem o poder. Quatro generais: Ptolomeu, Seleuco, e os outros 2 eu me lembro antes de terminar a palestra. Ptolomeu e Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Lisímaco
Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Por que eu me lembrei de Ptolomeu e Seleuco? Porque Ptolomeu fica com a parte do Oriente Médio, do Egito, e Seleuco com uma parte ao norte da Síria. Então são as duas grandes dinastias. Aliás, tem uma rainha muito conhecida de todos nós, já teve filmes a respeito dessa rainha, que ela é uma descendente dos Ptolomeus. Ela não é uma egípcia de sangue, ela é a rainha do Egito, porque ela foi colocada lá. Cleópatra, ela é uma Ptolomeu, ok? Então Alexandre funda a cidade de Alexandria, na foz do rio Nilo, é a capital intelectual do mundo naquela época, é a cidade onde 70 judeus escolhem para escrever a Bíblia na língua grega, por isso que existe a Septuaginta, né, escrita por 70 sábios judeus, a Bíblia no grego. A língua grega, Fabiano, é uma espécie de espanhol e de inglês. Você tinha que saber um pouquinho de grego para você viver no mundo daquela época. Então, o leopardo aqui, ele está bastante identificado. Vamos rapidamente para esse animal. Irmãos, 10 chifres. Termina o Império Romano. Essa é a nossa reta final nessa noite. Termina o Império Romano. O que acontece com o Império Romano? É o império mais longo. Onde está o Império Romano aqui, queridos? Onde nós aprendemos? Onde a Bíblia nos ensina? Na perna. Onde estão os membros inferiores e os ossos mais longos de Deus. Quais os ossos da perna? Fêmur, fíbula e tíbia. Muito bem. São os ossos mais longos. O Império Romano, Heloísa, 6 séculos. É o maior império da história. Porém, o império começa a sofrer invasões de tribos bárbaras, tribos góticas, tribos germânicas. E essas invasões causam então o colapso do Império Romano, do Império Político-Militar Romano. O território é dividido e surge então uma nova configuração geopolítica, que é a Europa moderna. Nós já falamos aqui, ângulos e saxões, as ilhas britânicas. Surgiu o que, Beto? Me ajude? A Inglaterra. Os francos habitam a Gália, o território que pertencia à Gália. E então os francos, eles vão dar o nome à sua terra de França. Os germânicos habitam o território da atual Germânia, que é o que? Alemanha, Germany, Deutschland, Alemanha. Uma nova configuração. Agora, o que chama isso a nossa atenção é porque, dentre esses 10 chifres, meus queridos, dentre desses 10 chifres, verso 19, e eu, Daniel, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Unhas de ferro, unhas de metal, que destruía tudo, que pisava tudo, e também das 10 pontas que tinham na cabeça, porque 3 dessas pontas caíram. Nós vamos dividir essa mensagem em 2 vezes, em 2 partes. Eu espero que você retorne no próximo domingo, porque nós vamos entrar num assunto extremamente pertinente para os nossos dias. Porque neste império, é no meio da Europa que há de surgir um poder. Vamos botar água na boca da turma, Eliana, vamos botar doce. Não, imperador não, pode colocar lá, isso. Vai surgir uma instituição, vai surgir um poder político-religioso. Roma deixa de ser imperial e se transforma na Roma religiosa. O império deixa de ser militar e passa a ser um império quê? Espiritual, religioso, que alguns chamam de Roma papal pela instituição. Nós vamos descobrir que o primeiro imperador cristão de Roma, chamado Constantino, ele transforma o cristianismo em religião do Estado, mistura política com religião, que nunca deu certo. Introduz o paganismo dentro da igreja, faz uma troca com a igreja perseguida.
a igreja caçada, a igreja proscrita, a igreja cujos bens foram confiscados. E Constantino agora diz: olha, eu dou liberdade religiosa a vocês, transformo o cristianismo em religião oficial, aleluia, e glória a Deus, devolvo a cidadania, mas nós vamos trazer os pagãos também, vamos abraçar a todos. Que coisa maravilhosa, Zé! Mas nós vamos trazer as nossas tradições, Renata, para dentro da igreja cristã. Então, no domingo que vem, nós vamos descobrir o porquê que o cristianismo do século 21 santifica o domingo, acredita também na imortalidade da alma, porque se você for no sepultamento de um irmão protestante, não adventista, provavelmente você vai escutar que o irmão está o quê? Na glória. Mas como um protestante pode acreditar dessa maneira? Mas como um protestante pode criticar a adoração de imagens, a idolatria que se pratica na igreja romana, mas santifica o mesmo dia pagão de adoração? Nós vamos entender isso. Nós vamos entender que o calendário foi mudado. Por que os dias da semana têm nomes de deuses? Vocês sabiam disso? Quantos sabiam disso? Só Ana Lúcia? Você sabia que a terça-feira, amanhã, hoje já é a noite do primeiro dia da semana. Vocês sabiam que a segunda-feira é o dia da lua, da deusa lua, Monday? Vocês sabiam que a terça-feira é o dia do deus Thor, o deus mitológico nórdico, o deus do trovão, das tempestades? Tuesday. Vocês sabiam? Vocês sabiam que o mês de março é dedicado ao deus Marte da guerra? Que o mês de junho é dedicado ao deus Juno, ou Júpiter, que para os gregos era Zeus e para os romanos era Júpiter? Que o mês de julho é uma reverência ao grande estadista Júlio César? Que o mês de agosto é uma homenagem feita a Otávio, o Augustus? Você vai descobrir que esse poder mudou os tempos e a lei, que esse poder declarou guerra ao cristianismo genuíno, declarou guerra ao Evangelho, declarou guerra a Jesus. Você vai descobrir por que a Bíblia, a Vulgata, que é a tradução latina, tem 11 livros a mais do que os 66 dos protestantes. Não perca domingo que vem. Convide seus amigos, faça planos, diminua a televisão essa semana. A televisão cansa você, a televisão tira a sua capacidade de raciocinar. Faça planos para que domingo que vem a gente possa avançar nesse estudo maravilhoso. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Vamos ficar de pé aí, vamos pedir a Deus que nos dê uma semana abençoada. Querido Pai, te agradecemos nesta noite pelos desdobramentos a respeito deste capítulo 7 maravilhoso, onde grandes verdades que certamente irão impactar as nossas vidas e daqueles que estarão sendo colocados em contato pelo Teu Espírito, porque sabemos que Teu Espírito Santo vai trabalhar também no coração de pessoas que talvez a gente não tenha a menor ideia de quantas pessoas poderão ser alcançadas. Então, ó Senhor, ajuda-nos a abrir os nossos corações, colocando de fora todo o preconceito, toda a resistência. Atua na vida daqueles que estão fora do perímetro da igreja também, para que a luz da Tua palavra possa iluminar essas mentes, as nossas e dessas pessoas também. Leva-nos agora em segurança, protegidos por Teus poderosos anjos. Nos conceda, ó Deus, um bom fim de noite.
nos dê um sono restaurador e uma semana abençoada na tua presença. E traga-nos no próximo final de semana para nós continuarmos neste aprendizado, em que certamente vai nos preparar para os acontecimentos finais da história da humanidade. É o que te rogamos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Irmãos, só relembrando que nessa sexta a gente vai ter o irmão Péricles aqui, tá? Para quem não conhece, ele é um terapeuta familiar, bastante requisitado no mundo cristão, então venha, participe, traga amigos, que faz uma programação bastante interessante. Sexta à noite, sábado de manhã e sábado à tarde, tá bom? 7h30, né? Sexta, 7h30. Sexta-feira, 19h30. Uma boa semana a todos.